Vamos falar da Exatamente. famosa PrEP. Eu tava falando com o pessoal aqui que a PrEP talvez seja um dos concursos aí mais completos, né? Completo. É. No sentido de cai tudo exceto biologia, Uhum. né? Diferente aí da prova da AFA, da EFON, que a gente está tão acostumado também, que só cai aquelas Verdade. 4 matérias mais redação. Tem a Aham. história e geografia aí que costumam vir com a mão bem pesada, né? Pelo menos geografia o pessoal fala que é Geografia, o bem pessoal fala, puxado. é uma das medianas mais baixas. Eu acho que a mediana mais baixa no passado foi geografia e depois de Uhum, geografia foi física. exatamente. E a prova, o fato de ter muita matéria, ter muita disciplina, isso é diferente para o aluno até para ele estudar aqui. É muito diferente. Às vezes Uhum, você vê o aluno da PrEP tentando se desmembrar para estudar, porque aí ele fica se comparando. A gente sempre vê isso. Caramba, mestre, aqui na PrEP tem um monte de matéria, na AFA tem pouca matéria e tal. Aí dá tempo do cara, tipo assim, estudar física um dia inteiro. Lá não, o cara tem que estudar literatura, o cara tem que estudar tudo, história geral, Brasil, um monte de coisa, e ainda assim, fazer redação, né? O cara ainda tem que exatamente. treinar a produção de texto. É um Enem militar, a PrEP é o Enem militar. É um Enem militar, exatamente. A É, PrEP é o Enem militar. é uma prova aí que antigamente tinham 2 admissões, né? Acho que até 2005 nós tínhamos 2 formas de entrada, que era pela AMAN, direto, Aham. era a prova já de ensino superior aí, e tinha a SpaceX, né, como tem hoje. Hoje a única forma de Isso. acesso, né, para a AMAN Pelo é via SpaceX. SpaceX, né? Então o aluno tem que estar ali Se eu no, não me concluindo o engano, terceiro ano, né? se eu não me engano, eu acho que foi 2006 ou 2007 que não teve física na prova. Teve Teve um uma ano prova sem realmente física. que não teve É. física, é Se verdade. não, se não foi 2006, foi 2007. Alguma coisa assim. Tá nesse intervalinho aí. Nesse intervalo, né? Agora, a única forma agora de acessar é pela SpaceX. E o que acontece com a prova da SpaceX, se você observar, é que assim, tem prova que se você pegar a questão uma por uma, você fala assim, eu vou fazer uma questão da SpaceX agora. E você começar a fazer a questão, você pode até achar fácil aquela uma Uhum, questão. Mas o conjunto da obra torna aquele vestibular difícil. A SpaceX seria um concurso assim. Por exemplo, se você pegar uma questão de física, vou pegar uma questão aqui aleatória, vou fazer ela, às vezes pode até soar simples para o aluno. Aquilo parece muito simples. O aluno até pensa, caraca, mestre, é só isso? A gente vê muitos alunos que você vê que se aquele cara pegasse as questões da prova separadamente, ele conseguiria fazer uhum, tranquilamente. Aí às vezes você vê o cara não tendo um bom resultado. Por quê? Não foi exatamente aquela questão que causou um problema para ele, foi o conjunto da obra, foi o vestibular inteiro que causou aquele problema para ele. A SpaceX é um concurso assim. É tipo EA. uhum, Aí você pega uma por uma, é muito fácil. Agora, sim. quando você pega a prova, 96 96 questões, questões para fazer. realmente. E fora fica que né, difícil. a prova de física vem junto com química, vem junto com português e vem junto com a bendita da redação, né? Caraca, Que, que tem caráter eliminatório, ela não classifica, né? Para quem não sabe aí, a redação você tem que fazer uma média, a MOC 5 e acabou, está aprovado ou reprovado. E a gente vê muitos alunos que não passam, vão bem em outras provas e às vezes, como redação não é classificatória, eles acabam ignorando um pouquinho mais de redação e Aí acabam não chega tomando no pau no 5. final. Exatamente, não chega no 5. Então, é uma matéria super importante aí do cara estudar também, né? Verdade. Tem que ser aprovado, né? Senão não adianta nada. E é muito comum isso, né, cara? A gente vê os alunos falando, caraca, eu fiquei na redação. É muito comum. Sim. Parece que não, mas é muito comum mesmo. Eu vejo muito aluno assim de um ano para o outro. Ué, não passou não, pô, moleque, o AS na minha aula, na aula de física, aí o cara chega no outro ano, pô, o cara ficou, porque tirou 4,5 em redação. Sim. Tirou 4 em redação. Isso é muito pouco. Mas bom, tem muita coisa importante pra gente falar. Vamos Muita lá. coisa. Pessoal, para quem não conhece aí, Matheus, por favor, se apresenta aí pro pessoal rapidinho. Ah, Fala aí divulga aí seu trabalho, por favor. É vou importante, eu divulgar acho. um minutinho de propaganda, um minutinho de Vai lá, propaganda. vai lá. Pessoal, muito prazer, sou o professor Matheus André. Sou aqui dono do Instagram do Física para Concurso, também tem meu site Física para Concurso. Lá
Eu forneço cursos gratuitos, tanto para a SpaceX, AFA, IFON, Escola Naval. A intenção é sempre democratizar o ensino o máximo possível, né? Dar um ensino de um acesso livre para todo mundo. E atualmente eu lancei lá o curso EA. Foi o primeiro curso pago, mas também não impede o aluno de estudar lá gratuitamente. É uma parada bem assim aberta para quem quiser ir, se inscrever, estudar gratuitamente, ter listinha de exercício também gratuitamente. E aqui no Instagram, assim como o Edad também, a gente sempre tem somado na vida dos alunos, sempre dando aí uma diquinha, dando alguma sempre dica no GTV, esse tipo de coisa. E é isso aí. É basicamente o mesmo trabalho que o Edad faz, só que o Edad faz melhor. Essa é a diferença. O Edad faz melhor. Isso é o que ele fala, né? Essa propaganda aí enganosa. Oi, Edad. A gente vai começar falando sobre o quê? Sobre os tipos de questão, sobre o número de questão de prova. Escolhe aí, vamos dar um norte. Vamos começar então falando sobre o número de questões, né? Que eu acho que é até mais rápido a gente comentar aí que na SpaceX, né, como a gente falou, faz junto com redação, faz junto com química, faz junto com português. E você tem ali 12 questões, né, de física. E acho que o diferencial da SpaceX para as outras provas é aquela mediana, né, que pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, eu acho, né? A mediana, para quem não sabe, mais ou menos, né? Você bota ali as questões, as notas em ordem, né, crescente, e pega do meio, né? Pega ali a mediana mesmo, a nota do meio, e aquela é a nota de corte para qualquer disciplina, né? Todas, exceto redação, claro, aquilo funciona para todas as disciplinas. E uma coisa interessante é que você faz isso para todo mundo, inclusive masculino, feminino, acho que o pessoal que participa com cota, é uma mediana só para todo o concurso, independente da forma de ingresso aí do candidato, né? Como o pessoal costuma chamar lá. É isso aí. E uma coisa, você falou uma parada muito que me fez pensar uma parada agora. Você falou isso, não sei se isso é ruim ou se isso é bom. O bom disso é que às vezes, se um público grande estiver fazendo a prova e for mal, a nota de corte vai ser baixa. E o ruim disso, que pelo menos é o que eu vejo, é no psicológico do aluno. Por quê? Ele acha que vai vir baixo, porque ele acha que pouca gente está se preparando. Aí o cara ele fica se baseando pela mediana do ano passado. Então, por exemplo, o cara, porque assim, estar acima da mediana é muito importante falar isso. Não quer dizer que você vai passar, entendeu? Estar Exatamente. Não quer dizer que vai passar, porque vai passar as maiores notas. Então, às vezes, por exemplo, de 12 questões, ano passado, se eu não me engano, a mediana foi 3, uma coisa assim. Você foi lembra 3. da ano passado? Foi 3, exatamente, foi em 3, física. Né? Então, o cara se baseia por 3. Aí, em 2017, se eu não me engano, a mediana foi 2. Foi uma parada assim. De 12 questões, a mediana, tipo assim, a maioria do pessoal tirou, tipo, 2, cara. Então, é muito baixo. Aí o pessoal se baseia assim, em 2018. O cara vai fazer o concurso em 2018. Pô, eu não preciso acertar tantas. Isso, às vezes, na hora da prova, causa um relaxamento que não é bom. Esse relaxamento tira um pouco daquela gana de eu vou ter que acertar o máximo possível, sabe? Porque eu preciso. Isso aqui é muito concorrido, eu tenho que acertar o máximo. Opa, acho que... Parou meu vídeo? Foi o seu? Parou. Para Para mim travou aqui. Então, foi travou. O meu travou aqui e voltou. Então, o que acontece? Isso cria no aluno aquela coisa assim, pô, se eu estiver em cima da mediana, eu tô bem. Não, a gente tem que sempre orientar o cara a ele fazer o melhor que ele pode fazer naquele momento ali. É o melhor. Não é se basear pela mediana, é sempre tentar alcançar o máximo de acertos possíveis. É isso que vai fazer o cara ali passar. Até porque a gente fala, a mediana da prova é 1. Pô, a mediana foi 3. Mas, vamos botar aí, a média de pessoas que passou, mudando aí a forma matemática, a média foi notas acima daquela mediana ali. Sim, foi 79,3 o público geral do ano passado. Tá vendo? Muito maior. 79,3. Muito maior. Sim, então, nem se compara ali, né? O cara faz a mediana em física e tá longe de ser aprovado, como você falou. Muito importante o cara ter essa noção. É isso aí. Olha um comentário. O menino vai pro concurso querendo fazer o mínimo melhor. Então não tem como o cara fazer o mínimo para ir bem. É não isso. Tem como. É isso aí, exatamente. E ano passado, assim, eu noto uma coisa na SpaceX. Alguns conteúdos começam a aparecer mais que outros. Assim, por exemplo,
Você pega 2008, assim, era pouquíssima coisa de eletricidade, né? Pouquíssima. Sim. As provas de Até SpaceX, não, só pode falar, complementando que antes disso só caía mecânica. só mecânica. É. Só mecânica. Você não via eletromagnetismo. Você não via. Hoje tá top 4, sabe, de Sim. prova. O magnetismo é top 4. Você não via esse tipo de coisa. A prova era assim, as questões, um tiro lançado obliquamente, era só para de guerra, assim, barulho mecânico mesmo, e acabou. E assim, a prova, ela pode entrar mais temas, mas se você observar o nível da prova, algumas questões se conservam naquele nível ali. Uhum. Algumas coisas se conservam. É uma prova muito, muito constante, sabe? Você sabe o que esperar de nível da prova. Sabe, pô, o nível da prova vai ser esse ali. Aí, como o aluno sabe que a mediana foi 2, o cara não se interessa em fazer o máximo de acertos. Isso é muito importante. Isso é muito importante, muito mesmo. Olha, eu já tive uma experiência, eu tive um aluno em Madureira, o moleque era meu aluno de IAR. De IAR. Na Uhum. IAR, qual é a ideia do aluno, Idas? Acertar o máximo possível. Sim. O máximo possível. Por exemplo, na IAR, ano passado, não passou ninguém que acertou menos de 20 questões. Não Olha aí. passou. O Pro, último pro pessoal colocado... saber aí, são 24, né, de cada. Só para o pessoal conhecer. É a proporção. São Proporção. 24 questões. O último colocado, ele tirou mais que 20. Olha só. Entendeu? Então, assim, o cara que está tentando errar, ele quer o número máximo de acertos. Eu quero acerto, 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 acerto. Porque ele quer alcançar o número máximo. Então, e até porque é média, né? A forma de avaliação é diferente. Pô, o meu aluno de A, esse menino, ele acertou 10 questões da SpaceX. Por quê? Ele estava tão preocupado ali em fazer aquela coisa de eu vou fazer o máximo possível. Eu vou fazer o máximo de questões. Eu vou resolver o máximo, que o garoto foi bem. Essa tem que ser a ideia do aluno da SpaceX. Ele tem que fingir que aquilo ali não é uma mediana e buscar o máximo de acertos. Isso aí vai ser muito importante. Muito importante mesmo. Dica preciosíssima essa aí sua. Que o cara realmente, a gente olha muito para a mediana e o cara tem que pensar na classificação final. Você tem ali uma relação candidato-vaga para os meninos de 100 e poucos e nas meninas é quase 300, né? Relação candidato-vaga. Então, o cara, o candidato tem que dar o gás ali infinito para acertar o máximo possível. Essa dica é preciosíssima aí para o pessoal que tá ouvindo a gente aí. Isso é. E uma coisa, né, Edward? Se você observar, a prova tem 4 horas e meia. Supondo que o cara faz uma redação em 1 hora e 30 minutos ele passa limpo, ele tem 1 hora para fazer física. Sim. Ele tem 1 hora para física, 1 hora para... Eu anotei aqui 1 hora para português, 1 hora para química e 1 hora para física. Então, olha assim, só. 12 questões, o cara tem 5 minutos para cada questão. Então, eu tenho exatamente 5 minutos para fazer aquilo ali. Assim, particularmente, eu acho que 5 minutos para uma questão da SpaceX é suficiente. Sabe, para você conseguir ler e tentar desenvolver ela. 5 minutos. É uma coisa, assim, razoável, mas também não é aquela parada. Se você chegou numa que não sabe, se perder 10 minutos ali, cara, talvez uma questão fácil que você pode pegar lá na frente, você vai perder ela porque não vai ter tempo de fazer. Vai ter que marcar cartão resposta e tal. Esse tipo de coisa, né? Sim, isso é outra coisa bem importante também, pessoal, que acha que a SpaceX é um concurso mais relaxado. Ele é mais relaxado em alguns sentidos, como você falou, questões isoladas. Mas quando você bota o conjunto da obra, né, você tem 5 minutos para fazer isso, supondo que você faz a redação em 1 hora e meia, né? Verdade. Que muita gente não faz a redação em 1 hora e meia. Então, muito importante aí o cara saber dosar o tempo, treinar a velocidade. Acho que você falou muito bem que o parâmetro é a prova da IAR. Finge que você está treinando para a prova da IAR com o nível da SpaceX, que costuma ser um pouquinho mais difícil. Sim. E aí você tem tudo para realmente para dar certo, né? Aí bem, é isso aí. E assim, os temas da prova também, os temas que caem na prova, o tipo de questão, é uma ou outra que, pô, tem uma conta muito grande, sabe? É uma ou outra. A gente tem visto cada vez mais na prova da SpaceX aparecer uma coisa, não sei se você concorda comigo nisso, aí você vai até complementar uma coisa sobre isso. Já reparou que algumas questões da SpaceX estão vindo parecidas, naquele estilo de analisar a primeira, segunda, terceira... Verdadeiro e falso? Sim. Tá vindo muito assim. Se você encontra uma questão teórica na SpaceX, provavelmente ela é de analisar as proposições. Provavelmente.
vamos analisar se é verdadeiro, se é falso. Uhum. A gente tem, por exemplo, nas PSEX, muitas questões de ótica que são assim. A última que caiu, se eu não me engano, foi aquela questão que perguntava propriedades sobre a fibra ótica. O Uhum. princípio de funcionamento ali da Sim. reflexão total ali dentro também foi uma questão assim, dava primeiro, segundo e terceira proposições e mandava o aluno julgar se era verdadeiro ou falso. Aí teve uma pergunta aí, olha, Eduardo. Então a melhor forma é treinar a resolução das provas inteiras, né? Aí, a melhor forma, com certeza, com Com certeza, certeza. com certeza, é É. treinar o máximo de rapidez possível. E E assim, assim, se a não só prova é pegar de a uma prova hora, inteira, qualquer prova, né? Pegar ali a prova da IA, a prova da SpaceX, a prova da iPhone, é você rasgar ali a prova inteira, exatamente, né? Para poder treinar essa velocidade aí. Desculpa, te interrompi, pode falar. é isso. Nada. E assim, se a prova tem uma hora, é para treinar fazer em casa 12 questões em 40 minutos, né? É para fazer isso, sabe? Bastante. É para tentar fazer assim. Quando eu fiz vestibular, né, concurso, eu tinha uma técnica que fazia assim, por exemplo, aqui eu tenho uma hora. Nós separamos aqui uma hora de português, uma hora de física e uma hora de química. A gente teve isso, Uhum. né? Aí o que acontece? Português tem uma discrepância, porque são 20 questões. Ah, é bem Sacou? importante isso. São 20 questões. São 20 questões que eu vou ter que ler, eu vou ter que julgar, eu vou ter que analisar tudo. Então, assim, às vezes é bom você ir o mais rápido possível, porque o que sobrar de tempo você joga para outra disciplina. Porque química também é um calo. Química também é um calo. Então, assim, não ficou muito legal em química, eu vou fazer o máximo rápido possível para sobrar tempo para jogar para as outras disciplinas. Uhum. Então, o que eu fazia antigamente? Eu pegava e fazia 30 minutos. 30 minutos cada uma. Eu dava uma analisada, eu fazia uma coisa aí, David, que eu chamo de leitura horizontal. O que é a Aham. leitura horizontal? Você pegar a prova e você lê as questões tematicamente. O que é isso? Eu vou olhar e vou ver o tema de cada questão. Uhum. Porque a gente sabe, pô, qualquer professor, até a professor também, aluno, assim, tem temas que a gente domina muito mais que outros. Pô, Uhum. tem certo tema que eu vou gostar mais. Pô, peraí. Caraca, eu gosto mais de calorimetria do que de gravitação. Pô, eu gosto mais de magnetismo do que de leis de Newton. Então eu vou olhar e eu vou como que eu digo? Vou me ambientar com a prova. Vou Uhum. falar, pô, aquela questão dali é a que eu faria rápido. Eu vou na leitura horizontal. Vou folhear a prova, vou marcar ali uma bolinha naquela que é fácil. E vou começar por ela. Sim. Até porque não tem peso, né, Edward? Não tem peso aquela questão. É. Então, aleatoriamente eu posso fazer. Eu não preciso escolher. Não existe aquele sistema de, esse aqui tem um peso maior, esse tem um peso menor, ou se eu errar essa, vai anular ponto da anterior, Uhum. sabe? Coisas assim não existem lá. Então, eu preciso, por exemplo, vou me ambientar com a prova, vou marcar aquilo que é fácil primeiro, vou fazer o que é fácil. Depois que eu fizer tudo que é fácil, eu faço isso em todos os cadernos. Quando eu chegar no final da prova, na minha primeira ida, meus primeiros 30 minutos de cada caderno, primeiro 30 minutos de português, primeiro 30 minutos de química, primeiros 30 minutos de física, não dá para fazer meia redação, isso não tem como, a redação tem que fazer inteira. Aham. A redação tem que ser inteira. Agora, nos primeiros 30 minutos de cada coisa, eu vou fazer os fáceis. Daqui a pouco, assim, basicamente a prova da SpaceX, se eu for pegar as questões que são bem possíveis, você tem aí de 60% a 70%, sabe, para o Uhum. aluno de SpaceX. O aluno de Sim. SpaceX, ele vai achar 60% a 70% daquela prova ali uma prova bem alcançável. Então, quando ele voltar, para ele agora vai ser lucro. Tudo que ele fizer, ele só vai estar somando. Somando, mas ele já alcançou a mediana. Ele já alcançou. Aham. Agora, ele está conseguindo competir com a galera que está ali junto com ele. Sacou? Sim. Essa parada é muito importante. Eu fazer a primeira mediana, eu conseguir estar dentro daquela galera que conseguiu fazer uma boa prova e depois eu só vou lutar por classificação, entendeu? A aprovação eu já consegui. Agora eu preciso lutar por classificação. Aí são nos últimos 30 minutos finais. Eu fazia assim, pelo menos para mim, isso dava muito certo. Muito certo mesmo. Como é que você fazia? Como é que você fazia a sua prova? Qual Cara, era a tua uma, tática? uma, uma prova que tinha redação, eu sempre começava lendo o tema primeiro.
né? Uma coisa que eu aprendi foi que o meu inconsciente é melhor do que o meu consciente. Então eu lia o tema e deixava o inconsciente lá trabalhando. E eu tenho um toque, né? Eu gosto de começar na questão um. Mesmo que fosse uma disciplina que eu Sério não era mesmo? muito afim, eu começava na questão um, é um toque. Aí eu começava na um para a última. Igual você falou, eu saía fazendo loucamente todas as questões. Se fosse difícil, eu não conseguisse alguma coisa, eu pulava na hora. Nunca tive medo de pular questão. Isso. Então eu fazia a prova em, sei lá, menos da metade do tempo. Eu já tinha olhado a prova inteira. Como você Uhum. falou, faz 30 minutos ali, eu já tinha olhado a prova inteira. E às vezes já tinha feito mais do que o necessário, né? Uhum. Então, a segunda passada eu ia para a redação, começava a desenvolver um pouco o tema, e aí depois voltava para a prova para poder passar o olho naquelas que eu já tinha feito lá uma conferida rápida, né? Conferir conta, conferir conceito e tal, tentar Uhum. fazer as que eu já tinha uma ideia, e as difíceis era só lá no final, se desse tempo. Se não, qual que a letra que apareceu menos é essa daí que É eu vou isso aí. estudar, É isso aí. entendeu? Deixa eu mudar aqui de lugar rapidinho. Tranquilo. Pra, Quando você se pra botar. ajeita aí, É. é, até a Laís comentou aqui, né, que português tem peso 2, é verdade, mas tem uma coisa que é interessante, né? Português e matemática tem peso 2 nessa prova, pessoal. Então, você multiplica a nota por 2, né, para poder fazer a média ponderada. E depois disso, física é o primeiro critério de desempate, né? Tem matemática, tem português, matemática, e depois física é o critério de desempate. Então, Ó, das disciplinas com peso um é a mais importante, né? Por causa dessa isso, distinção. com certeza. O que acontece? Isso que você falou, nunca tive medo de pular a questão. Cara, isso aí, tem aluno que não consegue fazer isso, cara. O cara fica travado. Uhum. Eu acho que vira até uma questão psicológica. O aluno fica travado, ele acha que se ele pular, ele vai estar ficando para trás ou ele está perdendo. Dá uma sensação de perda, às vezes. Eu tô perdendo, eu não tô conseguindo fazer a prova porque eu pulei aquela questão, sabe? Uhum. Na verdade, isso é mito, galera. Isso é mito. Pular a questão não é desistir, não é ir mal. Pular a questão é simplesmente você ter estratégia para fazer aquilo ali. Sabe? Pular a Sim, questão é você saber que você levou um ano inteiro para fazer aquilo e que você não vai deixar uma questão que às vezes está ali para virar listinha de exercício e acabar com o teu ano, entendeu? sim, Eu, exatamente. eu costumo falar para o aluno o seguinte: tem listinha, cara, que tem exercício que está na prova para virar listinha de exercício. Sabe? Tem exercício que está ali. Por exemplo, teve uma. Não sei se você lembra. Lembra daquela questão da África em 2019? Uma questão que era de uma bolinha deslizando um plano inclinado. Aí ela caía Sim, num no buraco poço, de novo. subia, perdia energia, subia. Aí, Aí, aquela questão interessante que tinha uma força na horizontal de atrito que transformava de rotação em translação, que ninguém nossa, viu isso. E é ninguém maior vai ir ver absurdo. aquilo. Maior É difícil pra absurdo a parada. caraca aquela questão. Aí o aluno às vezes perde tempo e fala, gente, isso aqui é listinha para virar, é exercício para virar, listinha de exercício. Sim, claro. Isso aqui não é para ficar perdendo um monte de tempo aqui na prova. Aqui é para fazer o máximo de acertos possíveis, sabe? O máximo de acerto possível. E aí, uma outra coisa interessante que a gente vai falar também, conseguir o máximo de acerto possível depende também de se você está bem naqueles tópicos que são mais recorrentes. Eu preciso, Exatamente. entendeu? E a gente vai falar sobre isso aí. Edward, vamos falar sobre os tópicos mais recorrentes? Vamos Vamos. lá. Tópico mais recorrente. Vamos lá. Ó, Vamos ver se você concorda comigo. O que você acha? O que você acha? vamos lá. Estática é o que mais cai em todos os concursos que eu fiz análise até agora, incluindo o IME. O ITA ainda não, mas incluindo o IME. Estática é o assunto mais cobrado em todo o concurso militar. Sabe por que eu consigo olhar a estática como um assunto muito cobrado? Eu acho que tem uma explicação lógica para isso. Eu acho que é porque o mundo da engenharia, a estática é a física mais usada, cara. Exatamente. Se você observar na engenharia, pô, sei lá, até na faculdade mesmo, em qualquer matéria assim que envolva uma coisa mais aplicada, uma física mais aplicada, estática é o assunto. Uhum. É tudo, é para tudo.
E uma outra matéria também de mecânica, né, a física 1 que a galera vê, muito aplicada na engenharia, é a parte de quantidade de movimento. Sim, impulso, quantidade de movimento, Isso muito é muito importante. aplicado. Pô, setor automobilístico, você não vê o cara falar força. Você vê uma explicação de um engenheiro, sei lá, do MIT, algum lugar assim sinistro, é só quantidade de movimento, só fala impulso, sabe? Porque eles consideram a aplicação daquela força durante o intervalo de tempo e as consequências daquilo. Então é diferente a forma com que o mundo da engenharia vê a física do que a gente que está ali dentro do ensino de formação, né? Dando Sim. aula para o ensino médio. Agora, estática cai muito. Outro assunto, Edward, que eu vejo assim, disparado em prova. A parte de dinâmica, em especial a parte de plano inclinado e atrito. Uhum. Caraca, meu, os caras adoram isso. Sabe? E, Adoram mesmo. Uhum. E normalmente Cai essas muito questões vêm associadas com trabalho, com energia, né? Então que é muito aí. tema que é muito importante também para a SpaceX, né? Eles consideram os efeitos disso aí no estado, o efeito da força no estado cinético do corpo, sabe? Essa parte de ganhar quantidade de movimento ou ganhar energia Sim. cinética, eles sempre colocam isso mesmo. Isso é muito, muito, muito frequente. Isso na SpaceX sempre foi frequente, essa parte de mecânica. Essa parte de dinâmica sempre foi muito Uhum. frequente. Sim. Estática, tá, já aparecia, mas agora está absurdamente. A estática está aparecendo muito, muito mesmo. Uhum. Olha aí, olha o grilo me zoando, olha o grilo. Um cara que se Beijo, chama grilo. Grilo, cara, não pode zoar as pessoas assim. Não pode, né, cara? Mas ele é um grande mestre da regra de Ele três, pode, ele um grande pode. professor de química. Um beijo, grilo. Ele, até respondendo ao Grilo aí, que ele falou que termodinâmica cai bastante, 50% da prova da SpaceX ou mais é mecânica. Mais de 50% da prova da SpaceX é mecânica. Eu fiz uma conta, Termodinâmica, você eu tem achei ali uns 58%. 3% mais ou menos. Achou quanto? 58% da Aí, prova. 58% da prova. É muito. é muita Tá? coisa, muita Se o coisa. cara estudar mecânica, ele já passa da mediana. Fácil, exatamente. O cara, para pirar mecânica, ele passa da mediana. Então, é muito importante. Ele falou termodinâmica aí, e eu lembrei de uma parada. Se eu não sei se já caiu. Eu posso ter perdido assim Uhum, a memória disso. Mas foi, agora, nessa última prova, foi a primeira prova que caiu rendimento assim relacionado entre duas máquinas térmicas diferentes. Caiu uma questão, aí numa questão, se não me engano, foi a primeira questão de um dos modelos. São 3 modelos, né? Para quem não sabe, SpaceX são sim, 3 modelos de prova lá no Uhum, dia. Bom, era uma questão que falava de uma máquina térmica que tinha um certo rendimento NX. Aí dava uma outra máquina térmica com rendimento NY e falava a relação entre as temperaturas, mas eram coisas independentes, sabe? Eram coisas independentes, mas falava assim, uhum, a temperatura da fonte fria de uma é tantas vezes a da outra, a temperatura da fonte quente é tantas vezes a da outra. Foi a primeira vez que caiu assim relação entre duas máquinas térmicas diferentes. Aí você tinha que achar primeiro o rendimento de uma máquina e depois achar o rendimento da outra máquina. Então foi uma coisa que eu achei diferente para a prova da SpaceX do que aquela termodinâmica que a gente está acostumado. Que tem uhum. aplicação ali da primeira lei da termodinâmica. Sim. Ou de olhar para o gráfico e calcular um Calcula a área, trabalho. calcula a área. Exatamente. É isso aí. A É isso aí. termodinâmica é muito, muito assim, pontual na SpaceX. Muito pontual. É aquilo ali e acabou. Né? Você não tem, tipo, entropia, parada. Não tem paradas. Nada a ver. Não tem Nada bagulho. disso. Nem tá meio Exatamente. parada. E sem ser física 1, sem ser Sem física 1, o que, sem que, ser você, física. que, que você Ó, diria que cai bastante? vamos lá. O tema de eletrodinâmica tem caído bastante. A parte de Uhum. analisar potência e brilho, esse tipo de coisa. Olha A só. parte bem de magnetismo. Valeu, Grilo, um abraço. Valeu, Grilão. Abraço. A parte de eletromagnetismo, essa parte envolvendo aí força magnética, acho que isso tem sido bem frequente. A parte de eletrodinâmica, inclusive Kirchhoff tem caído em algumas últimas provas. Uhum. Kirchhoff tem caído. Essa parte, a parte de brilho, eu acho que é muito importante. O aluno tem que dar atenção a isso, a potência, sabe?
potência Uhum. dissipada pelo resistor. A interação também, o Edward, a interação entre potência dissipada ali, o efeito Joule e a calorimetria, E a o aluno tem que calorimetria. estar Aham. isso, sabe? Eles gostam de fazer essa relação. Já teve mais de algumas, teve bastante questão assim, né, envolvendo potência dissipada ali dentro de um líquido, e aí aquecendo aquele líquido. Pergunta. Aí, nesse tipo de questão da SpaceX, se eu não me engano, a variação que tinha do líquido era a variação de temperatura, mas também tinha variação de estado físico. Né? Então, era Uhum. completinha, assim, sabe? Para aquele nível de prova, bem completinha mesmo. Bem legal. E aí, parando para pensar, uma coisa que o aluno tem que estar preparado. A gente sempre tem que falar para o aluno que ele pode encontrar na prova. Pô, já parou para pensar que se eu consigo, se tem muita essa interação entre resistor, né, potência dissipada e líquido, pode existir algum momento, já que a termodinâmica está sendo cobrada de forma diferente, pode aparecer um resistor dentro de um gás. Sim, que já apareceu na AFA, por exemplo. É isso aí. Pode aparecer um resistor dentro de um gás, e aí, a partir disso, usar a primeira lei da termodinâmica, quem sabe? Uhum. Entendeu? Então tem que estar aí seguro disso. O aluno tem que estar seguro dessa parada, dos casos que podem aparecer. Tem caso que a gente vai falar com o aluno que nunca vai aparecer. A parada nunca vai aparecer ali, mas pode aparecer. Essa, para mim, na parte de eletricidade, essa parte é muito importante. Outro Sim. tópico também de eletricidade, a parte de eletrostática, em especial campo elétrico uniforme. Sacou? A parte de equilíbrio estático, um Sim. corpo, uma carga em equilíbrio estático no campo elétrico uniforme, aquela coisinha ali de... Lançamento vertical em campo elétrico. Isso! Exatamente. A aceleração não é mais a aceleração da gravidade, porque eu tenho Uhum. a ação de outras forças, então tem que fazer a força resultante. Isso é muito importante. E você vê que a prova, algum tempo atrás, ela mostrou uma questão, mais de uma, de carga em repouso no campo elétrico uniforme. Uhum. Carga em repouso no campo elétrico uniforme ali. E aí, agora, há pouco tempo, deu essa questão que você falou. A questão era um lançamento vertical, não Era era? um lançamento vertical, isso aí. Aí perguntava, se eu não me engano, a altura ou a A aceleração. altura máxima, eu acho, é. Isso aí. Acho que Aí era você isso, é. tinha que fazer, e é muito importante o aluno dominar, nesse tipo de questão, você deve concordar isso comigo, que o aluno tem que saber, por exemplo, pô, se a minha carga é positiva, qual vai ser aí a relação entre o sentido da força elétrica e do campo elétrico? Porque através disso você mata essas questões da SpaceX. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O corpo está parado lá, uma carga com uma certa massa M, parada. Aí o campo elétrico é para cima. O campo elétrico é para cima. Pô, força-peso para baixo. Se o campo elétrico está para cima, para estar numa situação de equilíbrio, considerando que só tem a gravidade e o campo, Força elétrica, elétrico, a força elétrica tem que estar para cima. Através disso, a gente já matou, pô, a carga vai ter que ser positiva. A força elétrica e ali o campo em sentidos favoráveis. Isso aí, muitas questões da SpaceX perguntam qual é o valor da carga e qual é o sinal da carga. Já lembra dessas questões da SpaceX? Pô, qual é o valor da carga, mas também qual é o sinal da carga? Aí você vê lá uma questão com dois valores iguais e com sinais diferentes, sacou? Aí o aluno faz, o aluno equilibra, o aluno iguala o peso à força elétrica, que eu já recebi essa dúvida em sala de aula. O aluno consegue, pô, o cara sabe que tem que igualar a força-peso à força elétrica porque é mecânico, ele tá vendo aquilo ali de fazer várias vezes. Mas na hora de analisar isso, ele fica um pouco perdido, sabe? Ele fica um perdido ali e não lembra como é que faz. Essa parte de eletrostática é muito importante. Uma outra coisa, eu não tenho visto cair muito potencial. Potencial eu não tenho visto cair muito. Eu não sei se eu me esqueci, mas caiu há pouco uma questão de campo elétrico resultante, não caiu? Sim, com duas carguinhas, perguntando um campo elétrico em algum Um lugar, triângulo, somar não era? vetores, né? Isso mesmo. Eu lembro dessa. Eu não lembro muito bem de ter visto potencial nesses últimos anos. Você lembra? Eu também estou olhando aqui a minha estatística. Eu estou olhando aqui a minha estatística, tá aqui do lado. Tá aí, E potencial não tem. Da minha estatística, minha cola. Não vejo. Não vejo potencial. Realmente a gente não tem visto muito potencial. Isso é um Pelo tópico. menos nos últimos 7 anos, não. Eu tava pensando nisso antes de começar a live. Eu pensei, pô, cara, potencial. Eu fiquei tentando lembrar a última questão que é o de potencial e não conseguia lembrar.
Bom, então, de tema é isso. Na parte de termologia, eu acho que a parte de termodinâmica, como a gente falou, sempre tem caído um pouquinho, Sim, sempre tem caído. bastante. Essa interação aí entre calor, entre rendimento também, tem esse tipo de questão. Caiu há pouco tempo questão envolvendo rendimento e calorimetria. Era uma Sim, questão sobre a placa solar, você lembra? que é parecida com uma questão do iPhone, cópia de uma questão do IME ou do ITA. É isso aí. Sabe, questão de rendimento. E outra coisa, rendimento não só em calorimetria. A SpaceX tem rendimento também em mecânica. Há pouco Sim, tempo teve questão de elevador, pedia aí o rendimento, a potência, para o cara chegar lá em cima, numa certa altura, depois de um certo tempo. Tem caído. Então, isso é um tipo de coisa. Rendimento. Você pode encontrar isso na prova até 3 vezes. Você pode encontrar isso em mecânica, você pode encontrar isso em em eletricidade eletro e em termodinâmica. e termodinâmica. Então, tem que se chegar na prova da SpaceX sabendo o rendimento direitinho. Sabe? Tem que saber. Isso é uma coisa muito, muito importante. Um outro tópico dessa parte de termologia, a gente falou termodinâmica já, não falamos? Termodinâmica? Sim, termodinâmica, Calorimetria. calorimetria. Isso, eu acho que dessas tem mais É, alguma, você lembra? De que eu ser lembro, recorrente, não. de ser recorrente. Máquinas técnicas ali tá dentro de termodinâmica, eu acho que tem Isso, caído gráficos, o cara tem que saber ler gráficos, isso é importante, isso. né? E calorimetria, realmente outros tópicos não me recordo de cair com A tanta parte, frequência. a parte de magnetismo, pelo que eu me lembro, do que mais cai, eu vejo campo elétrico, né? Ali, Uhum. campo elétrico não, Campo magnético, campo sim. magnético, por experiência de Ørsted também, a parte de campo magnético ali formado pelo fio Por retilíneo. corrente, regra da mão direita, isso aí. Isso aí, essa é muito, muito recorrente. Ah, vamos calcular quanto que vai ser aqui, ó, quanto que vai ser aqui o vetor de indução aqui resultante nesse ponto. Aí dá lá, pô, 2 fios, aí quer calcular o resultante naquele ponto ali. Uhum. Pô, expira, no centro da expira e tal. Então isso aí é muito frequente. O aluno tem que saber aí campo magnético produzido por corrente elétrica. Isso aí tem que saber mesmo. É muito importante o cara chegar na prova. Ele pode encontrar 2 questões disso. Sabe? Eu acho que no mínimo ele pode Que já encontrar. teve. Já teve. Já teve questão de ter fio numa página e expira na outra, sabe? Exatamente. Retiro numa página e expira na outra. Uma prova que o cara pode olhar para isso, eu sempre brinco, né? Parece brincadeira, mas é o ITA. O ITA que tem uma questão da SpaceX que é uma versão, digamos, facilitada da prova da questão do ITA, que tinham 2 fios com uma espira no meio e perguntava qual o valor da corrente para o campo no centro da espira ser nulo. Isso é uma questão do ITA. Aí perguntava. Força... Eu lembro dessa questão e na SpaceX ainda perguntava qual teria que ser o sentido da corrente. Exatamente. Porque o campo dos 2 fios estava entrando e da corrente tinha que sair. Aí você tinha que fazer a regrinha da mão direita envolvente lá, né? Para fazer qual era o sentido daquela corrente ali. Isso é muito importante Sim. mesmo. Outra coisa, Edward, que eu lembrei agora também, a parte de ótica, assuntos que são recorrentes em ótica é a parte de refração e outra coisa, formação de imagem de espelho convexo. O cara pergunta exatamente como é que é a imagem de espelho convexo. Caiu uma questão há pouco tempo assim. Qual era a característica ali da imagem do espelho convexo? Eu até brinco com os alunos, gente, viu o espelho convexo? Espelho convexo só tem uma função, que é reduzir a imagem. Olhei para o espelho convexo, estou me olhando diante do espelho convexo, é imagem reduzida. Estou me olhando diante de um espelho côncavo. Se eu estou me vendo no espelho, a imagem é ampliada. Então, assim, côncavo serve para ampliação, convexo para redução. Sabe? Para quando já olhar isso na prova, depois já vou eliminar alguma alternativa aqui. Sim. Né? Já vou eliminar algumas coisas aqui. Outra coisa também, de tópico tô falando pra caramba, não tô deixando tu falar, né? Vai lá, Enos, fala. Vai lá, vai embora, vai lá. Eu complemento sempre, vai lá. Outra coisa importante que eu não tenho visto muito nas outras provas de oficialato, apesar de estar no edital, são colisões bidimensionais. Né? Colisões ali que estão acontecendo, que vão acontecer, ou vai explodir, vai para mais de 2 direções. Então, mais de uma direção. Isso tem nos outros editais, mas não aparece muito. Não aparece muito nos outros editais. Você não vê isso aparecer muito na AFA, nem na Escola Naval. Não. Imita só isso daí que cai. Normalmente, né? Claro. Normalmente Imita.
agora na prova da SpaceX, meu irmão, você vai folheando um caderno de prova da SpaceX de anos anteriores, você vê várias. Sempre tem uma questãozinha. Isso, granada, uma granada, duas bolinhas se colidem, e sempre aquela coisa. Sempre vai formar um triângulozinho ali, você vai ter que fazer a regra do polígono ali para os vetores quantidade de movimento, e aí fazer um Pitágoras, é aquela regrinha, sabe? É uma prova, Edu, de que se o aluno seguir o conselho, se o aluno for fazendo aquilo que a gente está falando, pegar esses temas, o cara chega na prova munido do que ele vai precisar. Ele chega munido do que vai precisar. Sabe? A gente até pega uma SpaceX junto lá. Se aqueles meninos, eles pegarem... Uma não, né? Pega duas SpaceX junto. Duas SpaceX, exatamente. Se aquela galera seguir isso aí, com certeza vai dar certo. Com certeza, com certeza. Sabe? Essa parte de quantidade de movimento, impulso, sempre também tem um tópicozinho ali aparecendo. Dentro de mecânica, eu acho que esses tópicos são mais importantes. A dinâmica, energia, impulso, quantidade de movimento e estática, né? A rainha. Sim, a rainha ali de todas as disciplinas. Não esquecer também de hidrostática, né? Porque aparece pra caramba. É o quinto assunto mais cobrado aí nos últimos anos. Olha aí, o quinto assunto mais cobrado na SpaceX. Quinto assunto. Apareceu uma questão na SpaceX há pouco tempo, tem uns 2 ou 3 anos, que a última vez que eu tinha visto questão assim foi na EFON. Ou foi na EFON ou foi na Escola Naval? Era uma questão que tinha uma esfera e a metade dava dentro de um líquido. Ah, sim. 40% dentro de um líquido e 60% dentro do outro líquido, né? Aí eu tinha impulso ali proveniente de dois líquidos. Então, é importante o aluno ficar ligado. E era uma questão que envolvia estática e hidrostática. Hidrostática. Tinha uma mola em cima, uma parada dessas. Bom, mais algum assunto, Edu, que você acha importante para falar para a galera? Olha, tô até olhando aqui para ver se eu esqueci algum. Tem um assunto que tem crescido, mas ainda não, talvez não tenha aparecido tanto. Tem um que tem ali uma questão, às vezes, por ano, que é ondulatória. Tem aquela questãozinha clássica de ondulatória, né? Dá um desenho, você mede o lambda, tem o F, cálculo V, bem clássica. Estacionária basicona, né? Basicona. E tem um assunto que tem crescido bastante, que é MHS. É um assunto que tem crescido ali, mas o MHS clássico, digamos, básico também, né? Pêndulo simples, massa-mola. Verdade. Então, é um que o cara ali... É um MHS que, se o aluno souber extrair da equação, da função ali, função da posição instantânea ou a função da aceleração instantânea da velocidade, o cara mata a questão. Sim. O cara mata a questão. Para você ter ideia, ano passado, lá em Bangu, eu peguei um exemplo, era aula de MHS. Eu falei assim, gente, olha só. Você vai pegar a função aqui do MHS, a função da posição, se eu não me engano, era uma posição, eu falei, ó, quer saber aqui a pulsação? Você vai pegar esse elemento que está nessa posição aqui da conta. Pô, quero saber a amplitude. Vou pegar esse tempo aqui. Quero saber o período. Vou pegar a pulsação e vou igualar 2π sobre período. Eu vou fazer aquilo ali. Então, o aluno, se ele souber extrair daquela função ali do MHS as informações, ele não precisa nem fazer conta com aquelas funções. Sim. Não é uma parada tipo, pô, AFA, Escola Naval, que vai dar uma função de onda pro moleque. Porra, tem que fazer uma oração ali, uma parada de leve, é isso aí. É um MHS bem assim, pescando da função o que eu preciso para resolver o exercício. E aquilo, a parte de pêndulo também. A última questão de MHS de pêndulo caiu na SpaceX, era uma questão perguntando se alterasse, se eu não me engano, era isso? Não, era perguntando se o período dependia da amplitude, era teórico. Ah, sim, Lembra dessa? Perguntava assim, sim. Dava algumas afirmações nas opções e perguntava se o período dependia da amplitude. Era uma pergunta assim. Então, basicona, sabe? Bem basicona mesmo. Qualquer um que vai olhar ali, pô, na fórmula do período, vai ver que ele não depende da amplitude. Então, marcava lá diretona a resposta. São questões assim, que se o aluno ele estudar e ficar redondinho ali a matéria, o cara consegue, o cara consegue mesmo, sabe? Consegue fazer legal mesmo ali a prova, consegue dentro. E outra coisa, uma característica que eu não tinha falado, pensei em falar, mas eu não falei. A matemática das questões não é muito difícil. Não, é bem tranquilo. São contas tranquilas, a maioria dá valor redondo. Eu até estranhei a última prova, ano passado, que caiu uma questão de estática, que tinha 2 bloquinhos com dimensão. Tu lembra dela?
bloquinho Sim. X, o Y1 tinha tamanho, se eu não me engano, eu acho que era de 20 centímetros e o outro 8. Aí o peso ficava no Botar o meio. centro de massa. Aham, Isso. Que o valor deu um valor muito quebrado, deu um valor quebradinho. Eu até falei, caraca, o valor quebrado na SpaceX, pô, que estranho, né? A gente tá Estranho, acostumado né? com a A E gente é tá acostumado fonte com da... a Pô, A porra resposta é maluca. 3, a resposta é 3, a gente acha 2,1, arredonda pra tudo. Tô brincando, não vai fazer assim, né? Mas a resposta é, a gente sempre arredonda, sempre faz essas paradas. Agora caiu uma dessa, eu fiquei, pô, caiu uma questão aí envolvendo o valor quebradinho. Mas em suma, as continhas são bem tranquilas, sabe? Uhum. Eu também acho justa com relação a isso. Deixa as contas para matemática mesmo. É Sim. verdade. Até porque a matemática da SpaceX, se eu for comparar com a física, a matemática é um pouco mais puxada. A matemática da SpaceX é um pouco mais puxada. Sempre quando a galera sai com a prova lá, eu dou uma olhada na parte de matemática e vou analisar. Beleza? Elod, quanto tempo a gente tem para falar agora sobre estudar? Fui olhar agora, a gente tem 10 minutos. Mas se 10 minutos. acabar, eu nunca completei uma em uma hora. A gente sempre só começa outra e a gente acaba o que tem para falar. Isso daí, tranquilaça. Uma dica sobre como estudar para a prova. Como se preparar para uma prova que tem tanta disciplina, tanta matéria para estudar. Existe um benefício. A prova da SpaceX é uma das provas de oficialato que acontecem mais para o final do ano. Né? Então tem esse benefício. Isso aí é uma parada que é boa. Sim, agora, esse ano, 26, 27 de setembro, se não mudarem nada até o momento. Isso aí é. Depende. Será que vai mudar, cara? O que você acha? Uma opinião eu ia te perguntar bem isso. Eu anotei aqui, perguntar sobre a data. Cara, como eu acho que eu acho? Final de setembro, acho que talvez já... Eu acho que nas próximas semanas a gente vai saber melhor, mas eu acho que final de setembro já é uma data razoável, né? Não é igual a EFON, que queria botar a prova em agosto, né? Então, talvez seja razoável. Mas você acha que ainda... O que tu acha? Cara, sabe o que eu acho? Que essa data que está sendo dada aí, isso é simplesmente para empurrar com a barriga. Sabe? Eu acho que é data assim para... vamos mudar a data para não gerar turbulência, entendeu? Para não gerar turbulência. Uhum. Porque, por exemplo, para ter prova, a gente ainda está em medida de isolamento, né, cara? Se tu olhar, tem um álcool em gel lá atrás. Aqui o álcool em gel aqui, ó. Álcool em gel. Uhum. A gente ainda está em medida de isolamento. Então, assim, para ter uma aglomeração dessa forma, a medida tem que chegar ali na parte verde, né? Que eles falam, medida verde de restrição. Então tem que chegar. Fazer a prova de máscara. Beleza. Eu acho que nem ali na Vila Militar tem espaço para fazer uma prova, mesmo de máscara, assim, com 10 pessoas em cada sala, para não ter aglomeração. Uhum. Eu acho que nem ali tem, porque ali já fica cheio, Enchendo as salas, já fica cheio. Vai ter que botar. Aí vai botar a prova em tudo quanto é lugar. Entendeu? Tudo quanto é coisa. Então, assim, é não parar de estudar. Não parar de estudar. Porque, a prova, muita gente está deixando de estudar. Pode vir uma média mais baixa. Pode vir, porque muita gente vai estar. Uma mediana mais baixa, né? Porque a galera vai pior ainda do que vai no estudando da forma comum. Sabe? Uhum. Então, o cara estudando bastante, ele vai se diferenciar, com certeza ele vai se diferenciar, porque ele não vai estar lá, por exemplo, fazendo aquilo ali, deixei de estudar em março e tô vindo fazer a prova aqui. Não, o cara está estudando, ele vai ser diferenciado. Tá? Exatamente. Acho que os bons alunos, né, o cara que está estudando, ele vai continuar estudando, a mediana pode cair, mas a média talvez final para ser aprovado, não. Então, foi o que você falou, né? A mediana vai cair, provavelmente deve cair, né? Mas a média para o último ser aprovado, provavelmente isso deve continuar mesmo, então agora, o cara tem que focar lá em cima. Como é que uma mediana 3 vai cair? Para onde que vai? Daqui a pouco o nego vai zerar tanto a prova, o pessoal vai zerar tanto a prova, quebrado, cara. A mediana vai ser 0, né? Metade das pessoas vai tirar 0 na prova, aí a mediana é 0. A mediana vai ser 0, pode crer. Se a metade tirar 0,
pum. É verdade, cara. Impressionante. Porque, pô, já é 3, cara. Se a média cair, tipo, se a média de notas da galera cair, a mediana vai diminuir muito mais. Muito mais Sim. mesmo. Beleza. O que você vai fazer? Você vai terminar e vai iniciar pra gente falar aqui rapidinho do estudo, pra gente finalizar, ou dá pra terminar agora? Ou falta Vai lá, menos vamos lá. tempo? Vamos Vamos lá. lá? Apita aqui quando faltar 2 minutos. Aí quando faltar esses Então, 2 beleza. minutos, eu aviso. Eu geralmente falo pra galera o seguinte: quando for estudar para provas que tem muito conteúdo, o segredo é estudar pouquinho, mas sempre. Por exemplo, hoje eu recebi uma pergunta aqui no Instagram assim: por que no meio do ano dá desânimo? Por que no meio do ano fica aquele desânimo tão grande de estudar? Isso tem uma explicação que tem muito sentido. Isso já aconteceu comigo em anos diferentes. Por exemplo, o cara que quer estudar muito no início do ano, uma coisa que você falou uma vez aqui aqui no seu Instagram, e eu também falo direto no meu, fazer metas irreais, cara, é uma parada absurda, sabe? Metas inalcançáveis, sabe? Não tem. Então, o segredo é fazer uma meta de estudo, um tempo de estudo diário que você consiga estudar e que você sinta que se você for fazer aquilo ali todos os dias, você vai conseguir realizar aquilo ali todos os dias. Esse é o segredo. Então, assim, eu, por exemplo, faço assim, quando eu fazia, né? Quando eu tinha que estudar para muitas matérias. Eu pegava 30 minutos antes do que eu ia fazer, eu separava o meu conteúdo que eu ia estudar e eu separava um número de exercícios que eu sabia que eu ia conseguir fazer. Eu sabia que eu ia tentar. Se eu conseguisse mais, Brasil, mas aquele era o meu mínimo. 30 minutos eu juntava o meu conteúdo todo. Depois, em 1 hora, ó, aula, apostila, caderno, aula, sem parar. E aí o que acontece? Fazia aula pra caramba, muito caderno, muita matéria, e depois eu pegava 1h30 de exercício. Então, tipo assim, ou 1 hora de exercício. Então, eu pegava 2h30 de estudo, ou 3 horas de estudo, mas sempre. Era uma coisa que eu conseguia fazer. Era uma coisa que eu conseguia fazer isso de manhã e conseguia fazer isso de tarde também. Sabe, a galera pensa que é pouco, mas não é, cara. Se você estudar, por exemplo, 2 horas todos os dias, de segunda a sexta, você estudou 10 horas. 10 horas naquela semana dali. Mas 10 horas assim, 10 horas fazendo conteúdo, fazendo exercício, entendeu? Então o segredo Edward, é planejar o que você vai estudar. Como a prova tem muita disciplina, é planejar o tempo de conteúdo, o tempo de exercício, traçar uma meta que você consegue alcançar, ainda mais para a SpaceX, que é uma turma muito longa. E uma prova que você estuda de janeiro a setembro. É inevitável do desânimo vir em algum momento. Então, olha só, é uma prova que você tem um delta T grandão e que você precisa ficar estudando esse tempo inteiro. Então, o segredo é manter uma constância, sabe? Tem uma frase que eu sempre falo para os meus alunos. É devagar e sempre. É a velha história da lebre, da tartaruga. Eu acho que toda live eu falo isso. É isso aí. Daqui a pouco ela tá falando aqui de paradoxo de Aquiles, Zenon de Eléas. Então, é isso, Edward. O aluno que quer SpaceX, ele tem que planejar o estudo dele com um pouquinho, mas toda hora, todo dia. Fazendo isso, cara, o cara consegue fazer isso de manhã, o cara consegue fazer isso de tarde e consegue fazer isso de noite, consegue fazer isso 3 vezes por dia, sem se cansar e tendo tempo para outras coisas e ainda escrever redação. Tá? Então, e ainda escrever redação. Edward, muito obrigado, cara, pelo convite. Você é um irmão mesmo, valeu. Quando precisar, tô sempre aqui. Tamo junto. Beleza? Pessoal, queria agradecer ao Matheus por esse momento aí que ele gastou aí, né, de certa maneira com a gente, né? Gastou num sentido bom. Acabou de apitar os 2 minutos aqui. Todas as dicas que ele deu aqui vão ficar salvas no Instagram, tá? Vão pro YouTube também, para quem às vezes gosta de assistir no YouTube e tal. Então você vai ouvir o que ele falou aí por qualquer mídia social e as dicas super importantes, principalmente você que vai fazer o concurso da SpaceX aí. É muito importante você ouvir o que ele tem a dizer aí para vocês. Show de bola. Edward, Matheus, valeu. Tamo junto. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos, tá? E semana que vem a gente volta ao normal. Sexta-feira, mais uma live aí. E aí eu vou divulgar a semana. Beijos, pessoal.